Oi, gente, tudo bom? No vídeo passado eu contei como eu me livrei da depressão usando a arte como uma ferramenta de terapia. E essa terapia acabou se tornando o meu trabalho. Eu passei pelo estilo abstrato, eu consegui vender algumas obras pintando abstrato, eu ainda vendo, a maioria delas são comissionadas, mas teve um momento do meu processo em que eu passei para um estilo figurativo. E esse momento que eu gostaria de explicar mais detalhadamente neste vídeo. Isso pode ajudar você a descobrir o seu próprio estilo. Bom, tem uma coisa que é mercado. E nós temos muitos cursos na internet e eu recebi também muitas propagandas, muitas mensagens na época perguntando sobre o meu estilo artístico. Existe uma regra que as pessoas promovem muito, que é você tem que seguir algumas linhas, por exemplo, que são ditadas pelo próprio mercado. Se você pintar geralmente em fundo azul, se você usar cores mais claras, se você pintar flores, florais, se você for pintar criar uma imagem figurativa, uma pessoa, não utilizar a expressão muito carregada, ela olhando para frente, olhando para a pessoa que está, para o espectador. Procurar fazer uma imagem mais misturando abstrato com figurativo. São regras que eu percebi, por exemplo, se você encontra muito no Pinterest, você encontra no Instagram, como fazer suas obras serem vendidas. Tá, isso daí ajuda de uma certa forma quando você está no começo. Mas chegou um momento da minha carreira como artista que eu parei para pensar se isso não estava me impedindo de descobrir realmente um estilo genuíno. Alguma coisa que eu gostaria mesmo de pintar, alguma coisa que dissesse algo para mim mesma. E isso foi crucial. Em vez de eu perguntar o que o mercado quer comprar, o que o mercado quer ver, o que é uma pergunta importante, mas na hora de você construir o seu estilo, você tem que perguntar também quem você é. E essa foi a pergunta que eu acabei fazendo. Quem sou eu? E isso fez eu pensar na minha personalidade, na minha história, na minha família. Eu sou uma família de imigrantes de italianos, eu tenho uma origem numa cidadezinha da Sicília. Meu pai, minha mãe, eles sempre me contaram histórias de lá, meus avós, mitologia, muita mitologia, porque a Sicília foi parte da Magna Grécia. Então, as histórias, por exemplo, de Hércules, da Medusa, Perseus, do Minotauro, eram histórias que eram contadas na minha infância. E isso por causa da nossa origem. Uma outra coisa, minhas nonas, as minhas avós eram muito religiosas. Eu tive uma educação católica. Eu fui presente em muitas novenas e muitas procissões. A história dos santos era muito presente e minha avó materna era benzedeira. Então eu passei a fazer uma biografia de mim mesma, definindo a minha própria identidade e trazendo os meus elementos psicológicos internos, a minha história interna, para a tela. E isso fez uma grande diferença porque eu parei de pintar obras que todo mundo pinta e comecei a recriar coisas que tinham uma linguagem pessoal. Isso foi muito importante, isso fez muita diferença no momento em que eu passei a fazer criações pessoais. E isso se distanciou desse estilo que todo mundo está fazendo, modas, né? Vou dizer assim. Eu acho que a primeira obra que me destaca disso é a série da deusa Diana. E aí me abriu para uma série de pinturas mitológicas, que isso sempre povoou a minha mente, eu sempre gostei muito. Isso sempre foi muito ligado com análise psicológica e, enfim. E também as pinturas católicas. Eu sei que na arte moderna, a pintura católica, a pintura dos santos, a arte sacra, ela ficou meio colocada numa segunda arte. E
e geralmente a gente tem um pouco de receio de expor isso em exposições, você não é selecionado. Mas eu comecei a pintar, falei, por que não? Isso faz parte de mim, eu sou orgulhosa disso. E de uma certa forma isso me deu um certo destaque. E eu tô seguindo com isso, e a cada dia eu tô me aprendendo, olhando para dentro de mim mesma. Eu estou aprendendo novos elementos e expondo novas criações que estão à parte de todos os movimentos ou das modas. E eu estou percebendo que fazendo isso, eu estou chamando a atenção de curadores. O fato de eu não me preocupar com o que o mercado está esperando está fazendo com que o próprio mercado venha atrás de mim. Então, está aí uma regra que talvez não funcione todas as vezes quando a gente pensa no mercado das artes. Talvez somente pensar no que as pessoas querem ver, no que as pessoas querem comprar, qual é a moda, não seria a estratégia 100% correta. Você tem que também pensar naquilo que você é, naquilo que você tem por dentro de si, que você possa transmitir isso na tela ou nas esculturas. E isso vai te dar um estilo pessoal mais diferenciado. Se você está gostando desses vídeos, por favor, compartilha, faça seu comentário. Talvez você não concorde com o que eu esteja falando, talvez a sua trajetória seja diferente, talvez você tenha uma dica para me ensinar. Eu estou sempre aprendendo.